Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Refúgio de Ideias, o podcast da Ateliê de Humanidades, que hoje também está na forma de vídeo. Para nos conhecer, quem não nos conhece, acesse ateliêdehumanidades.com. Aproveite e nos siga tanto no podcast Refúgio de Ideias, que tem no armazenador de podcast o seu preferido, quase certamente, como também o nosso canal no YouTube, onde você vai estar vendo o vídeo deste episódio. Esse episódio de hoje é uma publicação da apresentação que Bruna Batalha fez no último ciclo de Humanidades e Ideias, Debates e Filosofia e Ciências Sociais, que organizamos lá no Consulado da França e também agora Instituto Franco-Alemão, no Rio de Janeiro. O último encontro foi sobre o tema Na Máquina do Tempo, como viver em uma sociedade em desaceleração. Bruna Batalha trouxe nesse dia, onde também eu, André Manelli e também a Aline Costa fizemos apresentações de uma mesa redonda, a questão dos efeitos do tempo de urgência sobre as nossas vidas. Naquele momento, estávamos, como nos últimos anos, em uma situação de cessação de aceleração dos acontecimentos, dos eventos e da contingência. E a gente refletiu sobre o tema da aceleração, trazendo diversos autores e diversas questões do ambiente, da política, do social e do indivíduo. Agora, numa situação de pandemia de coronavírus, estamos numa ironia. A gente continua tendo uma experiência de aceleração de acontecimentos, experiência de incerteza em relação ao futuro, de aumento de contingência. Por outro lado, nós nos vemos em uma repentina desaceleração da nossa vida individual e social. Como que a gente pode pensar sobre a situação irônica de hoje em dia? Com esse episódio de hoje, com Bruna Batalha, acredito que teremos um pouco de conteúdo, de reflexões para poder refletir sobre isso. Pensando os efeitos do tempo da urgência, tanto sobre a democracia e as instituições jurídicas e políticas, como também sobre a vida individual. Desejo a todos um excelente episódio. Olá pessoal, boa noite. Sou Bruna Battaglia, sou doutoranda em Direito pela PUC-Rio e queria primeiramente agradecer o Ateliê de Humanidades, na figura do professor André Manelli, pela oportunidade, espaços como esses que o Ateliê vem promovendo são essenciais e fundamentais, acho que a gente tem realmente que se empenhar em agregar a maior quantidade de pessoas e estimular pensamento, reflexão, críticos. Minha trajetória com Manelli já tem acho que uns 5 anos, né, André? A gente se conheceu durante meu curso de pós-graduação em filosofia, quando o André foi o meu orientador e ali a questão do tempo já me interpelava, hoje eu entendo melhor, quando eu tentei compreender um pouco do Ser e Tempo do Heidegger. Tarefa bastante difícil. Mas, pois bem, para a fala de hoje, para a gente pensar os efeitos, né, sobre as nossas vidas, desse tempo da urgência, eu vou separar minha fala em 4 momentos, tentar me ater aqui ao tempo que o André me ofereceu para falar um pouquinho e contribuir de alguma forma para algumas reflexões. Primeiro ponto é o que a gente está pensando em tempo da urgência, né? Diversos autores, pelo que eu tenho visto durante a minha pesquisa, eles vêm diagnosticando uma mudança temporal, digamos assim, de um paradigma mesmo de tempo, em diversas áreas. Então a gente tem expressões como presentismo, tirania do instante, tirania da urgência, império do efêmero, expectativas decrescentes e regime de urgência, instantaneísmo, crise do porvir, 24/7, império da velocidade. Com todos esses nomes, né, para esse fenômeno de diversas áreas, e aqui eu não estou tentando homogeneizar nem igualar, mas de alguma forma todos estão apontando, olhando para uma questão, uma virada, uma mudança na questão temporal. Com isso,
um primeiro ponto que a gente poderia colocar em comum, talvez, entre essas análises, e aqui eu estou pensando Jonathan Crary, Robert Hassan, Hartmut Rosa, Zach Leid, Gilles Lipovetsky, dentre tantos outros. O primeiro ponto seria que mais ou menos a partir dos anos 70, que justamente coincide com uma virada, o que a gente vem chamando da implementação da economia, mesmo da política neoliberal, é o liberalismo, a partir dos anos 70 para cá haveria esse processo, essa mudança temporal nas sociedades, principalmente ocidentais, para restringir os autores que eu estou utilizando e as análises deles. Essa questão de você pensar a aceleração social, essa mudança temporal, essa velocidade, ela não é nova, ela não surge com essas análises a partir dos anos 90. No começo do século XX, Walter Benjamin, Paul Valery, entre outros, eles já apontavam para uma questão. A diferença é que a partir dos anos 70 a gente tem outras novidades, inovações que permitiram uma hiper aceleração, digamos assim. Uma virada de fato, onde a tecnologia cumpre um papel fundamental. A partir dessas inovações tecnológicas, os processos de transporte, de comunicação e de produção, eles se aceleram de tal forma, acho que realmente nunca antes vista. Então, as telecomunicações, sem dúvidas, né? Celulares, computadores, sistemas integrados, os efeitos, tomadas de decisões são muito mais rápidas, a comunicação, a difusão de informações é com uma velocidade que eu sinto isso, imagino que vocês também, a gente não consegue dar conta. São muitas informações, o WhatsApp não para, são muitas notícias, a gente rompeu um pouco, e essa é a questão. Se antes a gente comprava o jornal de manhã, tinha esse protocolo, então o momento de saber das novidades era lendo o jornal pela manhã, assistindo um jornal na televisão à noite. Hoje não tem um momento para acessar a informação, por exemplo. É o tempo inteiro. A qualquer momento você pode receber ou você pode acessar informações. Você pode se comunicar a qualquer momento, com a maior rapidez, pelo uso realmente da internet, da própria ligação, mas acho que a internet é o principal vetor aqui dessa mudança. No transporte, a integração de fato e a melhoria, promovendo realmente transportes mais sofisticados. Isso tudo a gente coloca dentro desse primeiro motor, digamos assim, esse processo de aceleração causado pela questão tecnológica. Ela cumpre um papel fundamental, decisivo. Um segundo, e aqui eu estou seguindo o Hartmut Rosa, ele coloca como um outro processo para identificar essa aceleração, são as mudanças sociais. Então, as atitudes, nossos valores, hábitos, estilos de vida, as próprias relações sociais, elas tendem a mudar numa velocidade muito grande. Ele dá um exemplo do trabalho. Se num momento pré-moderno a pessoa assumiria a profissão dos pais, do pai, e manteria a mesma profissão por toda a sua vida, ao longo da modernidade, especialmente hoje, na modernidade tardia, digamos assim, a gente está mudando de trabalho a todo momento, mudando de profissão, mudando de vida. E isso se junta com a questão, isso é possível
pela essa ideia de uma explosão dos nossos horizontes de escolha. São muitas opções. A gente pode escolher. São muitas profissões. E o que é estimulado, o que é passado, ou até realmente estimulado, é essa flexibilidade, essa mudança, essa readaptação, que não é uma coisa, não é pouca coisa, não é um simples processo de troca de profissões ou readaptação. Isso provoca um efeito, bastante, pode ser bastante violento, inclusive. Então, essa questão das mudanças, as próprias relações amorosas, relacionamentos, a dificuldade talvez em estabilidade de relações, palavras de ordem como duração, estabilidade, longo prazo, hoje não fazem sentido. Na verdade, a gente tem que, a meu ver, a gente tem que tentar resgatar essas palavras para o nosso vocabulário e começar realmente a defender a necessidade de estabilidade, de duração, possibilidade de longo prazo, porque o contrário disso é flexibilidade, é eficiência, produtividade. Isso, acho que o principal ponto é a gente entender que isso não é uma demanda, a gente não está atendendo a demandas de urgências sociais, urgências de satisfação pessoal. Aqui o que eu estou olhando não é a questão individual, mas como essas estruturas estão perpassando pela nossa subjetividade e provocando todas essas alterações nos nossos modos de vida, essa aceleração, essas mudanças. E essa questão da mudança social, das mudanças sociais, ela está muito atrelada ao terceiro ponto, que são a mudança cultural. O Hartmut Rosa vai colocar a questão da recusa para a morte, não só ele, vários outros, a própria Maria Rita Kell, psicanalista, também fala um pouco disso, Peter Paul Pelbar também falam dessa questão, Charles Taylor, a recusa para a morte. Então isso foi produzido na nossa uma mudança cultural para entendermos que a felicidade, um bom aproveitamento da vida é fazer o maior número de coisas possíveis, ter o maior número de relações, conhecer o maior número de lugares, ter o maior número de experiências, experimentar o maior número de comidas, para tentar viver 3 vidas em uma, digamos assim. Então já que a única certeza, isso também está bem, acho que na fala popular, a única certeza é a morte, mas não deveria ser, a gente deveria poder ter algumas outras certezas, e eu vou falar mais no final quanto o jurídico pode ajudar nisso. Então, essas mudanças, como o Hartmut Rosa coloca, identifica, né, pela tecnologia, mudanças sociais, dos nossos ritmos de vida cotidiana, eles geram efeitos. Antes dos efeitos, só pontuar o motor para essas mudanças, para muitos autores, seria principalmente a questão econômica. O motor econômico é o que propiciaria essa aceleração, esse modo de vida, essas mudanças. O Hartmut Rosa traz essa questão cultural, estrutural, digamos, da recusa para a morte, da ampliação dos horizontes de vida, para complexificar essa compreensão e entendendo essas mudanças como formas de, inclusive, fazer com que o motor econômico possa, de fato, atingir seus objetivos, digamos assim. Falando um pouquinho dos efeitos. Então, o efeito de uma vida sob um tempo da urgência
Primeiramente, a gente tem um autor chamado Robert Hassan, ele vai tentar analisar a possibilidade de uma democracia deliberativa num tempo da urgência. Então, ele vai estabelecer, fazer um histórico, tentando compreender de que forma, quando a gente tinha um modelo de produção fordista, durante primeira metade toda do século XX, por exemplo, você tinha um tempo, o tempo da produção estava muito ligado ao tempo do relógio, era um tempo de planejamento, organização da produção, muito destinada a agir hoje com o objetivo de atingir um objetivo no futuro. Também o modelo da democracia deliberativa, liberal, teria se forjado as bases desse tempo. Um tempo de deliberação, de racionalidade, de debate, reflexivo, que não funciona, não opera numa temporalidade da urgência, opera numa outra temporalidade. E ele procura demonstrar os efeitos de submeter esses processos democráticos, a própria forma de funcionamento, né, dos nossos poderes, ao tempo da urgência. E que não é a urgência de uma demanda social. A aceleração não está ocorrendo para a gente conseguir resolver as demandas sociais urgentes. A demanda urgente aqui é econômica, é do mercado. Então, quais são os efeitos totalmente prejudiciais e os limites realmente da democracia mesmo para operar nessa outra temporalidade. Quem opera na temporalidade da urgência hoje é o mercado. As compras podem ser feitas a qualquer hora do dia, produz-se a qualquer hora do dia. Não há mais um tempo para produção, para circulação. Ele é ininterrupto. É o 24/7, essa ideia de trabalhar 24 horas por 7 dias. Então há uma limitação em que os processos democráticos eles não lideram mais. Eles apenas reagem às mudanças econômicas, às demandas econômicas. E isso é um primeiro problema para a gente pensar. Se é possível acelerar processos políticos, democráticos, sem que haja prejuízo qualitativo nesses processos. Imagina, um ponto interessante é, se a gente for pensar, o quanto os teóricos do estado de exceção, como George Agamben, por exemplo, que vão apontar esse aumento do poder executivo nas funções de um poder legislativo, por exemplo, pode demonstrar um pouco isso. O poder executivo ele opera muito mais facilmente num tempo da urgência. A tomada de decisão, as ações são muito mais instantâneas, imediatas. E aí o problema disso, de a gente deslocar justamente para um poder executivo questões que deveriam ser discutidas no tempo adequado do processo democrático legislativo. E aqui só um parênteses, não estou entrando, não tenho tempo aqui para também tentar trazer algumas reflexões sobre os problemas desse tempo democrático, que pode demorar, pode ser longo e não atender à urgência das demandas sociais. Isso de fato é uma outra questão, mas que não é, enfim, não vou tratar aqui. Mas o ponto é, há uma importância, pelo menos eu estou defendendo isso, da gente defender, assegurar, garantir esse processo, esse tempo do processo democrático. Acho importante. Um segundo ponto é o efeito desse tempo, os efeitos sobre as nossas vidas, né?
sobre o sujeito, sobre nós mesmos. A Maria Rita Kell, psicanalista, ela, no Tempo e o Cão, ela vai tratar, ela vai tentar elaborar ali a depressão como um sintoma social desse momento que a gente vive. Ela situa, contextualiza exatamente nesse modo de vida neoliberal, nessa demanda, nessa aceleração, demanda acelerada do mundo, do nosso modo de vida, em que, e isso ela constrói esse argumento dela a partir da clínica. Então foi ouvindo muitos pacientes que ela foi construindo, tentando construir esse argumento de que a depressão, nesse sentido, é um sintoma social de não conseguir acompanhar essa demanda desse modo de vida que se impõe sobre a gente. Inclusive, ela vai trabalhar em termos muito mais psicanalíticos, que eu nem poderia explicar adequadamente, mas dizendo o quanto essa velocidade, inclusive, ela dificulta a nossa própria compreensão das coisas, de nós mesmos, das coisas da vida, do que acontece ao nosso redor. Um ponto muito interessante para a gente pensar isso são alguns autores que vêm trabalhando com a questão do capitalismo emocional, de como, pela racionalização, há um limite temporal de acesso e de mobilização dos consumidores, da produtividade. Então, o acesso das emoções provocam efeitos muito mais urgentes. No entanto, eles podem ser efeitos irrefletidos. Ações sem reflexão, porque justamente agem num nível pré-reflexivo. E isso é um problema muito grande. Se a gente pensar o efeito das fake news, por exemplo, ou o que eles chamam de firehosing, esse processo de jogar uma quantidade imensa de informações, de imagens. A imagem também aqui cumpre um papel fundamental. Então essas informações, essas imagens, elas nos acessam imediatamente emocionalmente, no nível pré-reflexivo. E aí são acadêmicos da psicologia social, teve um texto publicado na Piauí, durante as eleições do ano passado, justamente tentando explicar um pouco isso, e dizendo que mesmo que você receba uma fake news, você bate o olho, você viu uma imagem com uma fala, isso gera uma emoção em você. Mesmo que isso seja desmentido, o efeito primeiro que fica foi aquele do momento em que a imagem te acessou. Isso é muito sério. De alguma forma, estão brincando e jogando com as nossas emoções, nossas subjetividades, talvez até engatilhando essa forma de acessar nossas emoções, sejam gatilhos para muitos de nós. Então é algo que a gente tem que pensar também. Então, eu queria terminar a fala falando um pouquinho do jurídico, dessa dimensão jurídica e do poder que talvez ela tenha justamente de segurar o tempo. O François Host é um professor belga. Ele tem um livro chamado Tempo e Direito e ele vai tentar trabalhar justamente isso, o jurídico como a principal função do jurídico como instituição de um tempo social. O jurídico, ele opera com certa violência, pela força que se impõe sobre nós, mas a gente pode obter coisas muito interessantes, talvez, dele. E justamente essa possibilidade do jurídico de garantir a memória coletiva, isso é um fato importante, manter construção mesmo de uma memória social coletiva garantida juridicamente,
sem que revisionismos irrefletidos, sem argumentos, sem base, questionem essa memória. A questão do perdão também, o jurídico pode estabelecer formas de esquecimento adequados, um esquecimento no sentido de superação de um passado traumático. Então, e aí operando junto, né? Esse esquecimento, criação de uma memória coletiva e movimento para o futuro. A ideia de promessa, e talvez essa seja a principal aqui, o jurídico tem essa capacidade de vincular o futuro. Então, quando a gente vê movimento de desregulamentação das nossas vidas, da economia, direitos trabalhistas, previdência, todo esse movimento que de alguma forma nos desvinculam com o futuro, nos tiram a promessa e a garantia de um futuro, algumas certezas para além da morte, o jurídico pode operar para segurar essa aceleração. Porque ela se impõe sobre a gente. Um outro parêntese eu não falei na parte dos sujeitos, mas é essa ideia de que nós temos que estar o tempo inteiro nos atualizando sob pena de cairmos numa obsolescência programada. Então não basta nos mantermos, é preciso mais atualização, maior produção, aumento realmente, para a gente se manter pelo menos na mesma posição que a gente está ocupando. Então, isso se impõe sobre a gente com uma força muito forte. Tem que estar aprendendo novas línguas, aprendendo a mexer em novos sistemas, e se adaptando, e se moldando. Isso tem um efeito negativo. Isso não deveria ser uma imposição, deveria ser uma escolha dos sujeitos. E por fim, além dessa ideia de promessa, o François Hoche vai falar do questionamento reflexivo. Então, claro, em alguns momentos a gente vincula o futuro, mas é preciso fazer um ajuste. Mas ele tem que ser pensado, ele não pode atender a questões meramente, não pode ser um instrumento para atender a interesses econômicos puramente. E não são interesses econômicos democraticamente, digamos, considerados. Acho que eu falei demais, espero ter contribuído de alguma forma para a gente pensar esse mundo sobre o tempo da urgência. E, mais uma vez, obrigada ao Ateliê de Humanidades pela oportunidade. Tchau, tchau.